Miguel Monsalve tem apenas 6 jogos com a camisa do Grêmio, só 4 começando no time titular. 2 gols marcados, 2 assistências. E mesmo em tão pouco tempo, algumas coisas dentro do Grêmio mudaram em relação e por causa desse jogador. Vamos lá, pessoal, chegando junto com a gente, se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo pra gente conversar e trocar essa ideia sobre Miguel Monsalve. Vamos chegar em 45 mil inscritos aqui no canal? Eu conto com vocês, confiram todos vocês se estão inscritos no canal. Se não estão, é só aqui embaixo da tela do vídeo clicar no botão de inscrever-se e deixar o like. Gente, Monsalve titular do Grêmio, né? Terminou a discussão, né? Alô, Renato Portaluppi, deu, né? Não tem mais discussão. Monsalve, titularíssimo do time do Grêmio, apenas 6 partidas jogadas no clube, só 4 começando como titular, 2 gols marcados, aquele da estreia contra o Atlético Paranaense e o gol marcado ontem contra o Criciúma, gol decisivo, gol de 1-0, gol no final do jogo. Ele até teve outro gol, golaço por sinal, marcado contra o Atlético Paranaense, mas foi bem anulado. Sem contar as assistências, né? Uma no jogo do Cuiabá, uma no jogo do Fluminense e tal. Cara, o Monsalve, não é que ele tenha mudado o jeito do Grêmio jogar, mas o Monsalve, mesmo em pouco tempo de Grêmio, afinal de contas, como eu disse, apenas 4 jogos começando como titular, ele já se transformou no centro do time. É natural dele. Não é à toa que ele era o camisa 10 do time dele na Colômbia, o Independiente Medellín, capitão de seleção colombiana de base, camisa 10 da Colômbia desde o sub-17, sub-20, enfim, é natural dele. Ele tem uma liderança técnica na qual ele consegue se impor em relação aos adversários e chamar a atenção do próprio time para ele. Ele não precisa ir em direção à bola. Os companheiros naturalmente procuram o Monsalve para fazer a bola chegar até ele, porque ele é o condutor do time, ele é o articulador do time, é o cara que conduz em alta velocidade, que tem a técnica, que sabe a hora de acelerar o jogo, de parar o jogo, a hora de pensar, a hora de raciocinar, a hora de dar uma estocada, a hora de parar a jogada, voltar no volante. Ele sabe fazer isso naturalmente e isso chama muita atenção, gente, por 2 motivos. O primeiro é que nem dá para dizer que ele está entrosado ainda, né? Ele chegou ontem em Porto Alegre, tem só 4 jogos começando como titular e ele já consegue dominar as ações como se fosse um veterano no clube. E o segundo motivo é que, cara, ele é um guri. Ele não é um cara de 30 anos com uma experiência, uma bagagem nas costas de anos e anos de futebol. Não, ele é um guri e sem entrosamento. E mesmo assim ele consegue naturalmente tomar conta das ações do jogo, aparecer no jogo, saber a hora de tentar uma finalização, tentar um tabelamento e, obviamente, executar, né, essas jogadas com qualidade, que é tão importante quanto pensar essas jogadas que eu mencionei. Então, em pouco tempo de Grêmio, o efeito Monsalve, como eu estou chamando isso, e coloquei inclusive no card do vídeo que vocês viram aqui na chamada desse vídeo para o YouTube, o efeito Monsalve é um Grêmio que joga procurando esse jogador, procurando o Miguel Monsalve, que iniciou contra o Criciúma mais lateralizado, variando ali com o Soteldo, ficava o Cristaldo por dentro, Monsalve na direita, Soteldo na esquerda, daqui a pouco invertia, e o Monsalve para a esquerda, Soteldo para a direita. O Grêmio tem o cacuete de buscar o jogo no Soteldo também, então acabava que Monsalve e Soteldo ficavam distantes, longe um do outro. No segundo tempo, quando saiu o Cristaldo, é claro que o Grêmio perdeu qualidade, porque eu não sou daqueles que acham que o Cristaldo tem que ser preso, que ele é ruim, como muita gente está achando. Não, o Cristaldo é bom jogador, mas quando o Monsalve foi para dentro, para o centro do campo, onde ele rende mais, aí ele teve esse campo à sua disposição. O Monsalve tendo 2 pontas pelas beiradas, ou seja, 2 opções de passe, sem contar os laterais que vão chegar, ou um volante para ser uma espécie de válvula de escape, ou o centroavante para acionar o pivô, tentar um tabelamento, enfim, se tu der um repertório, se tu der um menu de opções para o Monsalve, vai sair coisa boa sempre. Então tá me chamando a atenção a facilidade que esse colombiano tem para tentar o drible, para tentar a vitória pessoal, para finalizar,
para cadenciar o jogo e, sobretudo, a personalidade que ele tem. Por ser um guri, por ser um jovem, por ser um menino e também por ter, imagina, desembarcado praticamente ontem em Porto Alegre e não está completamente entrosado ainda. É óbvio que o torcedor do Grêmio olha para o Monsalve e pensa, poxa vida, né? E se ele tivesse começado aquele jogo lá contra o Fluminense no Rio de Janeiro? Poxa vida, e se ele tivesse entrado nos 2 jogos do Grêmio contra o Corinthians do mata-mata da Copa do Brasil, hein? Um jogo em Curitiba que nós tínhamos que ganhar, o jogo lá em São Paulo que nós tínhamos um jogador a mais e o Renato deixou o Monsalve no banco esse tempo inteiro. E eu já dei o alerta, hein? Na coletiva após Criciúma, o Renato já disse, pois é, porque eu estou identificando o Monsalve, conversei com ele e tal. Não vai o Renato querer bancar aí o pai da criança, porque não é não. Pelo contrário, se não fosse o Renato, o Monsalve teria pelo Grêmio bem mais do que esses 6 jogos que ele tem. Bem mais do que apenas esses 4 jogos no time titular. O Renato foi quem nos privou de ver o Monsalve mais vezes até aqui. E foi quem privou o Grêmio de ter o Monsalve num mata-mata de Libertadores e também num mata-mata de Copa do Brasil. Essas 2 competições nós já perdemos. Quem sabe no segundo turno do Campeonato Brasileiro a gente consiga ver o Monsalve mais vezes. Tomara! Hoje o time do Grêmio é Monsalve e mais 10. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.